Olá, amigos, tudo bom com vocês? Eu estou ótima, já estou nostálgica porque o ano está acabando, nosso último bate-papo do ano. E quero fazer primeiro uma pergunta aí para a mulherada, se já reservou aí um horário para maquiagem? Não? Então não precisa, nem precisa reservar. Passa na Equilinda Maquiagem Expressa. Ali na Carlos Gomes, está passando o endereço, o telefone para vocês. Não é só mais maquiagem expressa, são tranças também. Você já sai de lá direto para sua festa de ano novo. Está tendo também curso de automaquiagem. Pode procurar a Suiane, a Kevin lá, que você vai ser muito bem atendida. Elas são parceiras aqui do Revista, estão sempre ligadas aqui, sempre a gente está aí publicando coisas sobre a Equilinda. Então fica ligado que tem muita novidade ainda para lançar na Equilinda, eles sempre estão lançando alguma coisa nova, passando o telefone aí, passando o endereço. E vai lá, passa lá antes de ir para sua festa de ano novo, fica bonita, entrada de ano aí, fica maravilhosa, já esperando coisas boas, prosperidade. E nesse ritmo aí de final de ano, você também já se preparou psicologicamente, emocionalmente, já fez seus planos, você já fez já colocou metas, o que vai fazer, o regime, o que vai fazer ou não. Gente, sempre final de ano é dessa maneira, a gente vai se programando, mas aí os anos vão se passando, aí já tá na metade do ano, você não fez nada daquilo que você planejou. Mas falando nisso e nessa pegada, o Revista traz hoje, eu estou aqui ao meu lado, Elias Baltazar. Tudo bom, Elias? Tudo bom, Daiane? Seja bem-vindo à Revista. Muito obrigado. O Elias, gente, ele é psicólogo e tem uma plataforma, uma startup, chamada Terapia de Bolso. Eu quero que você fique bem ligado hoje, que vai ser muito interessante, não só para hoje que você está assistindo, mas para durante seu ano todo. Você está se perguntando aí o que a psicologia tem a ver com isso, né? E tem tudo a ver, né, Elias? Tem tudo a ver. Pode explicar um pouquinho pro pessoal de casa aí, final de ano, psicologia, comportamento humano. Isso aí. E você colocou um termo agora bem interessante, que é comportamento humano, né? Uhum. As pessoas normalmente associam o psicólogo à prática clínica, né? Dentro do consultório. Então, quando se fala em psicólogo, as pessoas às vezes até se benzem, né? Eu não sou louco. Não sou louco, né? E essa questão de não sou louco é curioso, inclusive, porque o Brasil ele tem uma cultura de internação, né, de manicômio. A gente tem na história de Minas Gerais, por exemplo, um verdadeiro holocausto que aconteceu lá dentro dos manicômios, né? Então, eu acredito que isso esteja ali de alguma maneira no inconsciente coletivo, né? E as pessoas tenham essa aversão, né? Então, quando se fala em psicólogo, já tem essa questão de Deus me livre, não sou doido, né? Porém, a psicologia é muito mais que isso. Para que a gente consiga entender uma patologia, um comportamento disfuncional, nós basicamente estudamos uma engenharia do comportamento, né? Então, a psicoterapia, que é a prática clínica, é uma parte da psicologia, né? Mas a psicologia tem que se embasar em estudos sociais, né? Comportamento social, comportamento cultural, a própria parte biológica, médica, né? Então, quando a gente fala em final de ano, está dentro desse espectro da psicologia, dessa engenharia, né? E a gente observa assim, todas as práticas sociais e práticas culturais levam a gente para isso, o próprio calendário leva a gente para isso, né? Então não é dizer assim, será que realmente as pessoas no final de ano ficam mais pensativas? Então, sempre, né? É a própria lógica social que leva a isso, né? Então nós temos as festas, nós temos encerramento de ano letivo, as empresas, dependendo da empresa, fazem algum recesso, órgãos públicos, então automaticamente nós entramos no encerramento de ciclo. E né? Mexe muito com o nosso sentimental, né? Às vezes família vindo visitar, que é o meu caso, que está contente, muito feliz, já mexeu com tudo, né? Nossa, mexe com tudo, né? Tanto aquele parente super querido que você não vê há muito tempo e você quer ver, como em alguns casos aquele parente que às vezes está evitando, né? Existe isso, né? Então, a parte da festa e da questão familiar também, né? Então, realmente, como você falou no começo, tem tudo a ver com psicologia, com entender o comportamento humano, essa engenharia de comportamento humano, né? E tem a ver com metas também, né? Sim.
E como é que um psicólogo pode ajudar nesse sentido, Elias? Explica pra gente um pouquinho. Ó, o nosso comportamento, se a gente for olhar, ele é um comportamento autômato, né? Ou seja, nós fazemos as coisas de maneira automática. Nós nascemos, né, e vamos indo, empurra a gente para a escola, empurra a gente, né? E em alguns momentos nós temos alguns atos de reflexão, né, que podem fazer melhorar todo esse processo, né? Isso já é parte, por exemplo, de uma terapia, né? Quando a gente faz terapia, significa a gente olhar a nossa história e ir analisando e ressignificando. Então, no fim de ano e começo de ano, são os anos que automaticamente as metas chegam até a gente. A gente não precisa exatamente ir até as metas, né? Definir metas, elas chegam até a gente. Então, ano que vem tem outro semestre, as crianças vão estar na escola de novo, o meu trabalho já definiu as metas para o ano que vem, né? Eu vou ter que, né, dar um jeito, porque de repente não fechei esse ano com as metas que eu queria. Do jeito que eu queria, né? Vacilei ali, aqui. Exatamente. E se a gente olha isso, tudo isso está dentro, como eu falei, daquele espectro da engenharia comportamental. Então, motivação é um tema estudado pela psicologia. Metas e objetivos, inclusive isso, a gente às vezes, na maioria dos casos, as pessoas não conseguem diferenciar essa questão de metas e objetivos, né? Então, sim, o objetivo é o quê? É a parte maior, é aquilo que você fala, não, esse é o meu objetivo na vida. As metas são aquelas questões que você vai colocar para atingir os objetivos. Então, se o meu objetivo é me formar em uma determinada profissão, a minha meta nesse semestre é fechar o semestre. Ah, entendi. Né? O objetivo é isso e a meta que você tem, o que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo, mais ou menos isso? Exatamente. Então, você pega uma empresa que tem o objetivo de ser, de repente, a maior empresa de uma determinada região, né? Quais são as metas que ela precisa fazer para alcançar esse objetivo? Entende? Então, isso já é uma diferenciação da gente entender o que é a meta, o que é o objetivo, e a partir disso a gente, por exemplo, construir um projeto de vida, que são também temas que se trabalha dentro da psicoterapia, e outros temas que vão interferir diretamente nessa questão de meta, de objetivo, de encerramento de ano, que é inteligência emocional. Será que o meu objetivo é realmente, né, é algo que as minhas emoções dão conta? Né? Porque às vezes é maior, né? Inclusive quando a gente se coloca num lugar de repente de um atleta de alto nível, de alto rendimento, né? A gente não percebe o tanto de trabalho que se tem ali, né? Para chegar naquele momento, né, do jogo, enfim, né? Então aí a gente dentro da psicologia, a psicologia vai ajudar nesse sentido, nessa questão de definir o seu projeto de vida para você saber qual é o seu objetivo. Se você não sabe qual é o seu objetivo, como você vai saber quais são as suas metas? Aí né? Você se enrola todo, né? Exato. Aí chega no final do ano, às vezes você fica aquela impressão, poxa, o ano passou e eu não fiz nada. Mas não foram setadas as metas que deveria ser feito. Sim. Foi feito no automático. Mais ou menos o desejo. Desejar algo é uma coisa. Você buscar, né, você ir atrás, ou o objetivo, vamos colocar assim, é uma outra totalmente diferente. É mais ou menos isso, né? Isso, bem isso mesmo. O desejo, né, longe do... E aí, quando se fala em desejo, em metas, enfim, a gente já lembra, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue atingir a meta de terminar o semestre na faculdade, às vezes numa faculdade de medicina, faculdade de direito. Quando você vai analisar vocacionalmente aquela pessoa dentro de uma terapia, ou às vezes a pessoa faz consulta rápida para se entender também, às vezes não chega a entrar no processo terapêutico, você vai ver que aquele não era um desejo dele. Às vezes era um desejo da família, né, era um desejo social de querer ter status. Sim. E não era. Às vezes a pessoa queria ser uma profissão mais alternativa, né? Ou às vezes está numa alternativa e queria uma profissão mais social. O que torna também péssimos profissionais, né? O que torna péssimos profissionais, e aí já daria outro tema, né? Pro revista. Vocação é tudo, né? Nesse sentido aí. Quando a gente não tem a nossa vocação definida, a gente não vai conseguir definir o nosso objetivo. E as metas não serão cumpridas porque vai estar alinhado. Sua vocação, a sua motivação, se é isso que você quer, a sua vocação fazer aquilo, você vai dar um jeito, né? E você vai ver aquelas pessoas extremamente criativas que dão um jeito de fazer, literalmente um jeito mesmo. Você olha e fala, isso não é o normal, tá fora da curva, você fez uma gambiarra, vamos dizer, uma coisa assim, né? E a pessoa tá ali usando a criatividade dela. Quando ela não está motivada, e isso, né, vai ter a ver com ter ou não, tá alinhado ou não com os objetivos dela, aí ela não vai ter esse motivo, essa motivação, né, para correr mais atrás, né? Entendi. E assim, pesquisas mostram que terapia ajuda, né?
Pesquisas mostram que terapia ajuda. Né? E ajuda mesmo. E ajuda mesmo. E aí a gente vê numa descrição dessa simples que a gente está fazendo. Né? A questão de a vida automática, nasci numa cultura que tem desejos sociais que se impõem. Né? É uma construção de crenças, né? Pequenas crenças. Né? Exatamente. Né? Então, naquela região, na minha família, naquela época, sim, tinha a crença de que a melhor profissão era tal coisa, né? De repente. Então, a gente vai entendendo isso. E a psicologia vai ajudar porque o processo terapêutico vai trazer isso, autoconhecimento, né? Porque não adianta, a gente não tem o autoconhecimento automático. Você tem que parar e refletir, né? Fazer análise, como a gente chama. Então, é pegar a sua história de vida, né? E ir analisando. E aí, a partir daí, você vai descobrir o seu autoconhecimento, então você vai perceber melhor a sua vocação, e aí, a partir daí, você vai ter objetivos melhores traçados, nem que demorem mais, porque às vezes você estava indo numa direção e o que você quer mesmo é em outra. Estava num atalho ali que nem sempre vai levar o objetivo mesmo. Exatamente, né? Exatamente. E às vezes não era nem um atalho, às vezes era um caminho perdido mesmo. Caminho perdido, não soube para onde ir, escolheu qualquer lugar e foi. Né? E vemos muitos casos de carreira, por exemplo, que a pessoa desiste no meio do caminho. Ali você fala, poxa, mas estava legal, estava indo, né? Todo mundo estava achando que estava bem e a pessoa não estava se sentindo bem com aquele trabalho. Às vezes aí o nível de irritabilidade da pessoa está maior, porque ela não está fazendo o que quer, não está fazendo o que está motivada, ela tem que estar um esforço maior, né? E aí na terapia você vai vendo tudo isso. Não significa que você vai entrar lá e amanhã você vai largar tudo e fazer de outro jeito. É um processo gradual. Então você vai ir percebendo quais são, o que é aliás, quais são suas vocações, quais são suas motivações, você vai desenvolvendo o autoconhecimento. Né? E aquela receita do Sócrates, conheça-te a ti mesmo, não vence. É uma receita, não, né? Não tem. Não tem validade. E falando em terapia, Elias, agora é possível fazer online. Agora é possível fazer online. Nossa, gente, isso é uma maravilha, isso é um avanço demais, assim, e é bem novo aqui em Rondônia, né, Elias? Como é isso? Como é que é a terapia de bolso? Eu tô super empolgada por falar terapia de bolso, porque eu já tinha visto no Facebook até, você tinha me enviado até um convite, né, para curtir a página. Explica pra galera que eu tenho certeza que muita gente vai querer saber. Ah, legal. O Terapia de Bolso, em resumo, é o quê? Uma plataforma de videoterapia, pra gente falar de maneira bem resumida. Não, então o que acontece? Tem um site com todo um sistema de conexão entre psicólogo e paciente, ali o ato do cadastro, da reserva, a abertura da sala, o pagamento, né? Então a pessoa entra no site, que é terapiadebolso.com.br, e lá ela consegue encontrar, hoje nós estamos com 45 psicólogos ativos, psicólogos de todo o Brasil, inclusive alguns morando fora do Brasil. Que clínica você vê que tem 45 psicólogos, né? É um número grande, né? E o sistema permite bem mais. Hoje, né, nós temos aí mais de 300 mil psicólogos registrados no Brasil. E temos 200 milhões de pessoas em uma era onde se fazer terapia já não é mais esse tabu que a gente estava falando no começo, né? Não, já avançou demais. Né, tem ainda um pouco disso, mas a maioria das pessoas já estão lá buscando atendimentos estilo coaching. Às vezes elas não sabem que o psicólogo pode fazer esse tipo de atendimento focado, que a gente chama de atendimento focado. Você chega lá e fala, olha, não quero fazer uma terapia aberta, eu quero fazer um trabalho focado ou no relacionamento, ou na profissão. E é até mais fácil para as pessoas que têm problemas para falar, né? Isso. Então, você deu um jeito aí de fazer com que, como é uma terapia focada, ela não enrole muito tempo ali. Enrole, que eu digo, aquele processo todo para começar a falar, né? Em algum momento, nós temos algum sentimento confuso e realmente é um mistério você chegar nessa engenharia, vamos dizer assim, abrir o projeto, sabe, e descobrir onde está tal engrenagem, onde está outra, onde uma coisa se motiva, onde não motiva. Né? Aí entra essa terapia mesmo, que seria a terapia de associação livre. Ela também pode ser feita online. Desse ano, agora em novembro, o Conselho Federal de Psicologia autorizou que a psicoterapia possa ser feita online, desde que o profissional
você tem que fazer um cadastro no conselho, dando conta de que tecnologia você vai utilizar, se ela é realmente adequada, se ela tem sigilo, se ela tem privacidade. Nesse né? cadastro que se faz... Isso. Aí a pessoa tem todo esse questionário e tudo. Exatamente, o profissional tem que preencher então é uma isso. Coisa bem séria. Bem séria. Inclusive a nossa plataforma tem o selo do Conselho Federal de Psicologia. Desde 2015, está validado agora para até 2021, nós renovamos. Então o profissional que está atendendo pelo Terapia de Bolsa, ele está atendendo numa plataforma regulamentada e fiscalizada. E ele também tem o cadastro pessoal dele de atendimento, onde ele declara que atende... Seria até outra pergunta que eu ia fazer, se era autorizado ou é experimental, porque às vezes as pessoas pensam assim, como é online, não deve ser tão sério, mas não, gente, é algo já autorizado, né, Elias? Já autorizado, muito boa pergunta, Daiane, que realmente, né, fica essa questão de, é na internet. Parece que é oba-oba, né? Não, é fiscalizado pelo Conselho Federal de Psicologia. No rodapé do site lá, terapiadebolsa.com.br, você encontra o selo, você clica nesse selo, o selo vai para o Conselho de Psicologia e homologa. Então a gente tem uma confirmação. Todos os profissionais são devidamente formados e, além disso, tem que ser cadastrados no Conselho Regional de Psicologia. Então você não vai encontrar lá... não que eu tenha alguma coisa contra, não é isso, mas você não vai encontrar lá um terapeuta alternativo, você não vai encontrar uma pessoa que tem alguns cursos de coachings que são muito rápidos, às vezes a pessoa faz em uma semana, né? Tem outros melhores, claro. Então você vai encontrar lá profissionais de psicologia que estudaram o comportamento humano durante 5 anos. Depois disso, se cadastraram no Conselho Federal de Psicologia, nos seus conselhos regionais, e obtiveram a carteira profissional. Então você está lá trabalhando com profissionais qualificados. E a tecnologia também. Um dos maiores desafios, Daiane, foi encontrar essa tecnologia. Porque assim, o atendimento ele pode ser feito de várias maneiras. Né? Chama-se, na verdade, atendimento mediado por tecnologia de informação. No Terapia de Bolso, nós escolhemos fazer por vídeo. Porque eu vejo assim, um atendimento por e-mail. Pode dar certo, mas não era o estilo que eu queria. Eu quero ver a pessoa, cansa muito, né? E aí cada um responde no seu tempo. Fala também, né? Exato. Então, e existe essa questão. Claro que no e-mail vai ter também, mas no e-mail você trabalha mais, você racionaliza mais. Agora, quando você está ali no ao vivo, né? E hoje com câmera HD, nem precisa de uma internet muito veloz, assim, você consegue ver todas as expressões da pessoa. Então, a pessoa às vezes está lá, o psicólogo lá em Portugal, lá na Espanha, e a pessoa aqui no Brasil, e estão ali como se estivesse no presencial. Nossa, ou vice-versa. Nós temos brasileiros do Japão, da Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, que são atendidos pela plataforma, Holanda, né? E como que esses brasileiros morando fora iam encontrar lá um psicólogo, né, que pudesse entender ele mesmo e as questões culturais. Dá um choque cultural que a gente chama, né? Choque, nossa, tremendo, choque cultural tremendo. Acho que não tem terapia que aguente, né? Não tem como. Aí o que acontece? Assim, para a terapia existir, o trabalho com o psicólogo, assim também como o trabalho com alguns outros profissionais que envolvem consulta, um próprio trabalho com um advogado, com um médico, ele envolve vínculo. Então nós temos uma coisa que chama o rapport ou vínculo terapêutico. Se você começa a fazer uma terapia e, como se diz popularmente, seu santo não bate com o terapeuta, não desenvolve, né? E tivemos pesquisas no Brasil, porque o atendimento online ele é permitido desde o ano 2000, porque as pessoas aqui começaram a buscar isso por e-mail, pedindo ajuda principalmente na USP, porque a USP em 97 lançou um site sobre psicologia, tem um Instituto de Psicologia e Informação da USP, eles lançaram esse site. E começou a haver essa demanda das pessoas enviando e-mail em 97. Aí a USP se direcionou ao Conselho Federal, perguntando, olha, o que está acontecendo? Eu estou tendo uma demanda e nós não temos regulamentação para isso, eu não sei nem o que eu posso fazer. Aí no ano 2000, isso é uma informação que poucos sabem, o Conselho lançou uma primeira resolução que permitiu o atendimento online. Só que no ano 2000 não existia Skype, não existia nada dessa tecnologia de vídeo, né? Então o atendimento era mesmo feito por e-mail, da maneira que desse. E o Conselho não permitiu que se fizesse a psicoterapia, se permitiu que desse orientação e ainda colocou uma limitação de sessões, de 20 sessões no máximo.
E aí foi evoluindo, essa resolução evoluiu em 2005, saiu outra resolução que deu mais abertura, porque as tecnologias evoluíram também, os testes foram feitos, né? Aí em 2012 veio outra resolução que abriu mais ainda, e esse ano, em 2018, em maio, eles lançaram a resolução para entrar em vigor em 180 dias, aí entrou em vigor agora em novembro, no dia 11. Então, a partir de hoje, assim, a partir dessa resolução, é permitido até a psicoterapia, porque o Conselho já averigou de 2000 até 2018, basicamente, que é viável. Existem estudos de mestrado, teses de doutorado no Brasil, tá? Porque em outros países já é normal, tem estudos que comprovam, só que a gente tem que, quando a gente pega uma técnica, um protocolo, né, um método de outra população, a gente não pode automaticamente vir e aplicar aqui no Brasil ou em outro que seja, né? Tá. Por quê? Práticas culturais diferentes, crenças diferentes. Então, às vezes, um teste que dá certinho lá nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil não dá. Ou vice-versa, dá certo no Brasil e lá não dá. Então, é preciso que alguém faça a revalidação dessa metodologia para essa população. Então, no Brasil já tem várias teses de mestrado, tem tese de doutorado, tem estudos que comprovam que vínculo terapêutico é uma pergunta que hoje até que não, porque as pessoas já estão culturadas a conversar por vídeo e devido à plataforma ser por vídeo também facilita. Sim. Mas as pessoas já perguntavam, mas dá certo? Como é que eu não estou ali na frente com a pessoa, ou seja, em outras palavras elas estavam perguntando, vai ter vínculo terapêutico? Né? E existe estudo, inclusive um estudo de mestrado que comprova que tem o mesmo vínculo terapêutico. Né? Isso é bem importante, né? Porque é o que une, né, ali o paciente, Exatamente. Né, o médico, o psicólogo. Na linhagem freudiana a gente chama de transferência. Então o paciente tem que transferir os conteúdos dele. Se não tem esse vínculo, ele se fecha. Né? E aqui em Rondônia, tá desde quando? Como é que é? Eu me formei aqui em Rondônia pela UBRA. E aí acabei indo para o Paraná. E aí, por quê? Aqui estava na época das usinas, então estava muito bom para o pessoal da construção. Pensei, vou tentar no Paraná. E acabei indo para o Paraná e lancei a plataforma lá, em 2015. Na verdade, enfim, eu estava indo e voltando. Mas lancei pelo CRP de lá. Então, a gente pode dizer que em Rondônia existe desde 2015, porque hoje nós temos o endereço aqui, inclusive, né? Então existe desde 2015, pode-se dizer, porque não tenho conhecimento até o momento de outra plataforma que seja de algum profissional aqui de Rondônia, independente se tenha feito como eu fiz, que acabou lançando pelo CRP do Paraná, por ser mais ágil, por eu estar lá no momento, enfim, né? E, então não conheço. Em Rondônia não tem. Se você procurar de algum projeto que seja aqui de Rondônia na área de terapia online, ainda não conheço. Só se for muita novidade. Só terapia de bolsa. Né? E quem pode fazer, Elias? Tem restrição? Como é que é? Restrição mesmo, o Conselho coloca, e que dentro da resolução, né, tem as regulamentações, que nós não podemos atender pessoas que estão em situação de violência mesmo. Né? Então, uma pessoa que está ali em uma situação de violência, não faz sentido o atendimento online. Tem que orientar ele a buscar uma delegacia ou uma assistência social. Mas você pode dar essa orientação? Posso dar essa orientação. Só não pode fazer o tratamento. Não posso fazer o tratamento. Sempre a gente vai acolher. Né? A primeira regra do psicólogo é qual é o que você tem a dizer. Sim. Então, a gente acolhe e vai falar, não é possível te atender dessa maneira, mas vou te encaminhar. Né? Então, sempre tem essa primeira questão. Então, a gente pode dar sim uma orientação. E em casos de desastres e emergência. Então, por exemplo, aconteceu a questão lá com o Chape, né, do time de futebol, Mariana, de repente essa questão, dá um exemplo atual aí, mas é em outro país, o tsunami. Né, essas questões nós não podemos atender online, porque é uma situação Acho que é na Indonésia. Até. Na Indonésia, isso. Então, é uma situação num momento ali de desespero e de questões que você não tem como manejar, não tem como ter manejo, então é proibido. Somente nessas duas possibilidades. Mais que isso, não tem restrição. Pode fazer adolescente. No terapia de bolsa a gente procura atender maiores de 12, porque são as pessoas que já têm uma habilidade de fazer a vídeo, né? Hoje em dia todo mundo, criança tem tablet. Assim, tem que ter alguma autorização tem que dos ter, pais, menor de 18 anos tem que ter autorização dos pais. De preferência a gente pede que o pai faça um cadastro e agende para o filho. E aí envie para, inclusive, então cadastra o nome do pai, com o CPF do pai, tudo do pai, e ele dá a senha.
ali para o filho fazer o atendimento para que fique claro que é ele que fez, né? Inclusive o fato dele ter acesso a senha não dá acesso a nenhuma parte da conversa, porque o que o psicólogo conversar com o adolescente, que o adolescente peça segredo, aquilo é segredo. Isso que eu ia perguntar, porque como pai que vai cadastrar, aí fica meio... passou na minha cabeça rapidamente, mas e aí, será que ele vai ter acesso à conversa do filho? Mas o que for pedido em sigilo, fica em sigilo. Fica em sigilo. Não, isso aí é uma regra da psicoterapia, do serviço psicológico. Ninguém tem acesso às conversas da outra pessoa. Quer ter acesso? Faz uma terapia de família. Liga a câmera com seu filho do lado. Tem terapia de família pode também? Pode fazer de casal, pode fazer de família, né? E o nosso sistema de vídeo é totalmente seguro. Não é Skype, não é WhatsApp, é um vídeo que abre dentro do site mesmo. E importante, não passa por servidor. Porque, por exemplo, quando você pega um Skype, que você faz o seu cadastro lá, o Skype tem um termos de uso e ele avisa lá, a nossa conversa pode ficar gravada, exatamente, será usada para melhorar o sistema. Inclusive eles enviam propaganda depois, baseado nas palavras-chave que você utilizou ali, né? Então nada de errado disso, mas para a psicoterapia já não serve. Né? Porque já imagina sigiloso, ali, né? você está falando uma coisa pessoal da sua vida, de repente uma terapia sexual, algo sexual, e de repente no final da conversa aparece uma oferta, uma propaganda de alguma coisa ali, né? Já fica, né? Acabou a seriedade, tudo, né? Acabou a cena. E outra, o Skype é um programa que gera o Skype, o WhatsApp também, o Messenger nem se fala, né? Que são programas mais conhecidos que fazem vídeo, que são uma espécie de redes sociais. Então, por exemplo, o Skype você deixa aberto no seu computador no escritório ou em casa. O WhatsApp, a maioria dos casais, um acessa o do outro também ali para ver alguma coisa, né? E aí assim acaba vendo ali, né? Então tem várias situações que são privativas. Às vezes só na cabeça da pessoa que aquilo é feio. Às vezes é uma coisa super normal, mas para ela, dependendo da cultura dela, ela não quer que o outro saiba. E aquilo pode ser a causa também de um problema maior para ela, né? Isso é a causa do problema maior. Aí a gente vai trabalhar com o adolescente. Mas você já comunicou isso para o seu pai? Você pretende? Você não pretende? Como é que é isso? Né? E depois, se em alguns casos é preciso chamar a família em alguma sessão para eles participarem, né? E aí nesses casos aí acaba se dando feedback de preferência na frente do adolescente, né, para que o adolescente ouça, porque coisas totalmente diferentes. Você vai atender uma criança, que no online ainda não é interessante, né, por isso que a gente atende acima de 12. Aí o pai ali tem todo o acesso ao conhecimento da criança, porque ela é uma menor de 12 anos, ela não toma decisão de nada, enfim. Agora, acima de 12, a pessoa já está desenvolvendo as suas próprias crenças, né, enfim, então já não... Se a gente não tem esse sigilo, a pessoa se nega a fazer o tratamento. Então... E assim, Elias, dicas para planejar o ano novo, a gente vai dar já para vocês, é porque eu fiquei mais interessada, um pouquinho mais para saber da terapia de bolso. Quais são os casos, assim, que você sabe, tem como saber quais são os que mais estão, a depressão, são problemas familiares, amorosos, tem como saber? Acho que a gente pode pensar no termo atual, o mal do século. Né? Talvez isso, né? Talvez isso defina a sua pergunta, né? Que a gente sabe isso, que é a questão do mal do século. Inclusive, você falou a depressão, né? Foi o primeiro mal do século a ser rotulado. Sim. Mas hoje em dia, alguns estudiosos, e eu entendo que isso faz sentido, por exemplo, Augusto Cury, né, coloca aí, ele coloca de maneira... pensamento acelerado. Isso, ele coloca de maneira popular, né? Algumas pessoas falam, vou citar Augusto Cury, porque ele não é muito técnico e tal, mas ele consegue passar os conhecimentos médicos de uma maneira que as pessoas entendam, e isso é importante. Sim. Então ele vem falar, como você citou aí, a síndrome do pensamento acelerado. Então, para ele, e eu cheguei nessa conclusão também durante a faculdade, um verdadeiro mal do século é a ansiedade. Sim. Então, eu até tenho um e-book que chama Ansiedade Positiva, Despertando a Inteligência Emocional. Ele é grátis, é um e-book bem simples, mas vai permitir você entender melhor a ansiedade. Por quê? Todos nós sentimos ansiedade, não é um segredo, não é uma vergonha, né? É fato, se você não está sentindo ansiedade,
tem alguma coisa errada na sua vida, né? Não estou falando da ansiedade patológica, estou falando daquele, poxa, eu tenho que correr atrás, o semestre está acabando, fim de ano, é ansiedade de fim de ano, conforme a gente está falando, eu né? sou super ansiosa. Né? Mas você é uma pessoa super ansiosa, mas você sempre está fazendo coisas diferentes. Sim. Você sempre está buscando comportamentos diferentes. E é a mudança que traz ansiedade. Então, a gente pode até, de repente, um dia falar só sobre ansiedade. E só essa questão já dá realmente um programa inteiro. Mas assim, nós vamos sentindo ansiedade hoje em dia, devido a... Todo mundo hoje em dia, se a gente reparar, tem que ter uma alta performance. Né? A maioria das pessoas, pelo menos quem está na cidade, né? Talvez a pessoa que mora no campo menos, enfim, mas quem está na cidade tem que ter alta performance, ou seja, você tem que saber um idioma, né? Você tem que ter uma faculdade, você tem que estar se aprimorando. Então isso gera ansiedade. E essa ansiedade, com o tempo, a ansiedade ela é um portal. Se você domina ela bem, você consegue ter motivação, porque uma pessoa sem nada de ansiedade, ela também não é motivada. Então você consegue ter motivação para fazer as coisas com dedicação, entrar num estado de fluxo, que é uma teoria também da psicologia. Aquele momento, sabe, que você se vê fazendo uma coisa e de repente você está ali às 5 horas, às 6 horas e fala, nossa, nem percebi que tinha passado tanto tempo. Às vezes a gente tem isso, a maioria das vezes assistindo televisão, né? Sim, ou na internet. Ou na internet, ou jogando. Mas quando a gente para pensar em atividades que a gente faz que tem uma questão mais profissional, a gente também se vê nesses momentos em alguma hora. Quando está desenvolvendo o projeto, um pintor, às vezes você vê lá o pintor está pintando por 10 horas, um músico, às vezes está ensaiando lá há tanto tempo, você fala, nossa, não aguento mais quantidade de barulho. Aí a pessoa, não, comecei agora, nem aprendi o que eu queria ainda, né? Enfim, então a ansiedade ela é um portal onde você, dominando ela, você consegue ter um estado de fluxo, uma ansiedade positiva, por assim dizer. Agora, você não dominando, ela vai virando patológica. Então, primeiro, você começa a sentir aqueles sintomas ruins, não dorme bem, a respiração ofegante, você vai sudorese, né, mãos suadas, taquicardia, aí você não sabe de onde vem. Né? Aí vai acumulando. Se você não trata, vai acumulando. Pode se transformar, a partir daí, em um diagnóstico de ansiedade, ou quando chega em um estágio mais avançado em ansiedade generalizada, que é a TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Nossa. Hoje em dia chega no nível de um ataque de ansiedade tão grande que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um ataque de ansiedade imenso que você, né, até abrindo um parênteses, a ansiedade ela é como se fosse um turbo, um kit turbo. Isso eu tenho até no e-book descrito. Então, imagine lá um ser ancestral nas cavernas. Tinha uma ameaça, ele tinha que, na hora, estar pronto. Não podia falar, peraí, ameaça, eu vou fazer 10 polichinelos aqui, me aquecer, né? Me preparar e depois aí eu resolvo. Né? Então, você percebe que todo o sintoma de ansiedade ele é um kit turbo. Então, por que taquicardia? Porque o coração tem que bombar mais sangue. Né? E aí o sangue vão para as extremidades, por isso que sua pé e sua mão. Né, tá ocorrendo ali atividade, né? Para quê? Pé para correr, mão para pegar alguma coisa e brigar. Então tudo tem uma lógica ali de evolução, né? Por que existe essa ansiedade? Mas quando eu estou ansioso eu também não consigo me concentrar em nada. Porque o kit foi feito para um momento de perigo. Você não tem que ficar pensando a fórmula matemática, uma fórmula física ali na hora da ansiedade. Perfeito, né? É bater ou correr. Em outras palavras, né? Instinto de luta-fuga. Isso é ansiedade. Né? Mas existem ataques de pânico sem precisar ter um processo de ansiedade, não existe? Ou não? Até onde eu entendo, não. Até onde eu entendo, não. É um processo de ansiedade. Já é tudo construído. Talvez você não perceba, né? Talvez não se perceba. Essa é a grande questão. Onde está o inimigo? Onde está a ameaça? Hoje nós não sabemos, né? Antigamente você ouvia o rugido. A tribo vinha atacar, você ouvia eles batendo tambor e vindo correndo ali, você sabia o que era. Hoje em dia a gente não sabe às vezes você está num clima no trabalho onde está para ser despedido e você percebe, não percebe ao mesmo tempo, vai gerando ansiedade. Né? Ou a faculdade, ou o relacionamento, N coisas que pode ter uma ansiedade num nível subconsciente, onde nós não pensamos no motivo.
E aí entra a terapia. Vamos descobrir o motivo, né? Vamos entender o que é. Aí às vezes quando você descobre, você fala, ah, era isso. E aí você vai resolvendo aquilo, juntando com exercício, às vezes um uso de medicamento, né? O psicólogo não receita, mas trabalha em parceria com o psiquiatra também. Na terapia online, isso, olha só, perfeita essa pergunta que eu ia pensar agora. Vocês podem receitar medicamento? Não, na verdade isso não é uma questão da terapia online, isso é uma questão da formação do psicólogo no Brasil, que nós não temos disciplinas, cadeiras suficientes de farmacologia. Então o psicólogo brasileiro não receita em momento algum, ele não tem essa competência. Olha, é importante falar, né? É importante falar, se em algum momento um psicólogo te receitando medicamento, o psicólogo não receita medicamento. Nós temos lá algumas disciplinas médicas como anatomia, psicoanatomia, psicofarmacologia, que nos permitem entender o mecanismo de alguns medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, mas não nos permite receitar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o psicólogo tem mais cadeiras de medicina e consegue receitar determinadas classes de medicamento. Então, no Brasil, para ter o medicamento, a pessoa tem que ir até o médico, geralmente fazendo uma parceria com o psiquiatra, e aí para ir tomando medicamento, mas não é o psicólogo que receita. O psiquiatra. É o psiquiatra ou o médico. Bem importante frisar aí, né, que às vezes o pessoal vai com o psicólogo, né? Todo mundo quer ser um psicólogo, né? Todo mundo pensa que é psicólogo. Todo mundo se acha um pouco psicólogo. Eu acho que a gente tem que renovar aquele ditado que de louco e de psicólogo todo mundo tem um pouco, né? De psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. É verdade, porque tem muita gente querendo fazer esse papel, gente. São anos aí estudando pra caramba, lidando com sentimentos humanos, né? Conforme a gente começou falando aqui, por isso que eu acho interessante nós passarmos para as pessoas o que é a psicologia. Porque a pessoa pensa que a psicologia é só o consultório, a gente estava falando isso, só a psicoterapia, né? E aí ela pensa que é só um desabafo, né? E aí quando ela vai ver que tem a psicologia lá a maioria dos clubes esportivos brasileiros tem psicólogo. As empresas têm psicólogo, né? E você vai, peraí, mas então não é só clínico. O que ele está fazendo lá na empresa? Está selecionando pessoal, está buscando quem é o pessoal que tem a personalidade adequada para a cultura daquela empresa, está estudando o comportamento daqueles colaboradores para desenvolver um treinamento onde esse comportamento, né, melhore. Então tem várias questões aí. E assim, quando você vai conversar com um amigo, né, que às vezes a pessoa fala, eu vou conversar com um amigo, porque eu vou no psicólogo, né? É diferente, né? O amigo não está treinado para isso, né? Não fez disciplinas de comportamento social, de comportamento cultural, disciplinas médicas, né? A gente tem tudo isso aí, por isso que eu faço questão de citar o que é inteligência emocional, que é uma descoberta de psicologia, o que são as patologias, né? Entender mais que existem técnicas e protocolos por trás do atendimento psicológico. Eu poderia até falar que eu sou a psicóloga dos amigos. Olha aí, né? Você já ganhou esse... chega comigo para conversar, todo mundo, hein? Você já ganhou a GED, psicólogo dos amigos, né? E é importante, inclusive, não é que assim, gente, não estou falando não converse com seus amigos, não é isso, não é isso. Converse com a Daiane, gente, procure ela. Chega, vem aqui para ser entrevistado, mas... Então, é importantíssimo, as relações positivas, é aquilo, né? Dá um exemplo básico, às vezes a gente está lá deprê, dá uma saída, melhora. Não vai resolver o seu problema porque você deu uma saída, encontrou os amigos, mas melhora. Você se sente acolhido, você se sente pertencente, você sente que tem uma rede de apoio, né? E aquilo te dá, né, mais força para ir em frente, né? Mas não é a técnica, né? A pessoa que vai te atender, você vai falar lá, eu tô depressivo, o amigo vai falar, deixa disso. Toma uma cerveja. Exato, né? Vamos tomar uma cerveja, relaxar. Uma cerveja que passa. Né? Vai passar momentaneamente ali, né? Talvez, mas né? Às vezes vem a ressaca moral, exato. Né? Vem a depressão, né? Exatamente. Aí quando você vai com o psicólogo, não, você vai fazer uma análise daquilo, o que está acontecendo, quais são as consequências desse meu comportamento, né? Ou eu me comporto assim e nem percebia, né? Ou se comportam assim comigo e eu nem percebia, né? E o empoderamento da pessoa também, né? Então... Perfeito, adorei. Vamos dar dica pro pessoal de casa como planejar o ano novo, Elias? Vamos sim. Acho que a gente pegando essa deixa aí de engenharia comportamental, acho que a primeira coisa gente, não faça
qualquer plano e não faça um plano de qualquer jeito. Né? Eu acho que dessas duas... né? Vamos repetir, não faça qualquer plano. E nem plano de qualquer jeito. Tá. Né? Ou seja, assim, procura ver, se você hoje não tem condição de procurar um psicólogo, um profissional que possa te ajudar, inclusive até se quiser envia um e-mail para o contato@terapiadebolso.com.br que a gente sempre dá um jeito de atender. Se você está precisando, se você quer, se você acha que isso vai melhorar a sua vida profissional, envia um e-mail e a gente conversa. Mas assim, procure antes entender um pouco realmente qual é a sua vocação, né? Eu estou no emprego tal, eu estou ali para me manter, né? Porque às vezes está num emprego temporário, mas o que você está fazendo para ir para o emprego que você quer, né? O que você está fazendo? Então assim, procure fazer metas mais realistas, metas que tenham a ver com você, com o seu autoconhecimento, com a sua capacidade de inteligência emocional também, porque não adianta eu falar, não, ano que vem eu vou ser aqui, eu vou... sei lá, coloca uns 10, 15 objetivos aqui, vou virar o Super Saiyajin, né? E aí chega no final do ano lá, você não consegue, né? Tá, né? Naquele velho meme, expectativa e realidade, né? Sim, começo do ano, tô lá de terno e tal, né? Dentro de um escritório imenso, alguma coisa assim, final de ano tô lá pensando assim, né? Chorando com uma garrafa do lado. Então isso, Daiane, assim, a pessoa procurar fazer uma análise, né? Por isso que é interessante, por exemplo, alguns exercícios de reflexão, né? Que pode fazer em forma de meditação, né? Não a yoga em si, mas a questão de você parar, fazer um relaxamento. Eu acho que é o que falta, né? O que falta. A gente parar um pouco, é muito acelerado, é tudo ao mesmo tempo. O exercício que permitam você parar uma vez por semana, pelo menos, sabe? Às vezes, assim, eu faço os exercícios de relaxamento, quase diários. São exercícios onde eu fico sozinho nesse momento, num ambiente da casa sozinho. Aí eu coloco uma meia luz, coloco uma música, um som de mar, por exemplo. E eu paro ali, às vezes eu deito numa posição de relaxamento e começo ali a meditar. Pode ser uma posição de meditação, ou você pode até estar sentado com papel escrevendo, né? Por isso que eu digo, não estamos falando de yoga, estamos falando de pensar, de refletir. Sim. E começa a pensar, gente, que quando você começa a escrever e colocar no papel, vai surgir um monte de insight, você vai perceber, mas eu estou anotando esse objetivo para a minha vida, não é isso que eu quero. E se você não percebesse, você ia automaticamente fazendo isso, esse comportamento que não é uma coisa que ia agregar, né? Então, procure se conhecer, ver qual de fato é a sua vocação. Você está numa profissão que você está no momento temporária para chegar em outra, né? Ou às vezes a sua profissão paga o seu hobby, tá valendo, né? Agora, se quando você está numa profissão, num trabalho sem objetivo, automaticamente aquilo vai gerar uma ansiedade, né? Seja trabalho, seja relacionamento, seja faculdade, né? Então procure ter mais autoconhecimento, e aí é uma questão de se fazer perguntas, de se responder, de se comunicar consigo mesmo, e para através disso você conseguir ter um objetivo claro e aí metas claras também. Perfeito. Elias, eu quero agradecer a sua presença aqui, eu adorei te receber e falando da terapia de bolso, para mim é incrível essa plataforma, meus parabéns mesmo. Muito obrigado. É algo que é bem humano, né? Eu vejo bem humano mesmo e alcança mais as pessoas, né? Que não tem tempo, que não tem... Alcança. Eu acho que palavras-chave da nossa atualidade, né, Daiane? Mobilidade e acessibilidade. Né? Então você consegue acessar de onde você esteja, inclusive com a internet acima de 5 MB já funciona. Sua câmera não precisa ser HD, né? Se for HD é melhor. Então assim, você consegue fazer de um computador comum, de um tablet comum. O telefone é mais complicado, eu peço sempre que dê preferência a tablet e a computador, porque o telefone hoje em dia tem a questão de estar lotado com memória, por conta de WhatsApp, né? Aí pode travar e interferir na qualidade do... E o bom, gente, não é aplicativo, então não precisa de espaço no telefone para você poder acessar. Eu vou deixar aqui, Elias, um espaço para você fazer suas considerações finais, falar com o pessoal de casa. Fique à vontade. Beleza. O momento é seu. Eu quero aproveitar para agradecer, porque como a gente começou falando aqui, a psicologia ainda é um tabu, né? E as pessoas não entendem o que é psicologia ainda, e não por culpa delas. Nós mesmos que estudamos psicologia, a gente demora um tempo até entender, porque é muito amplo, né? E quando a gente entende, é o estudo do comportamento humano,
né? Aí a gente entende melhor, né? Fica mais explicado. Então, quero agradecer a oportunidade aqui por a gente estar explicando isso, passando essa informação para as pessoas, passando alguma informação sobre final de ano, que sempre gera uma ansiedade também, né? E assim, gente, se você está aí buscando o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional, um relacionamento mais positivo, se você acha que em algum momento um psicólogo pode te ajudar, e você às vezes não tem tempo, às vezes, como em Rondônia, tem muitas cidades pequenas, interior em geral, né, onde só tem um psicólogo, às vezes você conhece, ou às vezes ele não tem a especialidade que você precisa, dá uma olhadinha no terapiadebolso.com.br, lá tem uma lista de profissionais, o currículo deles, todos profissionais que nunca tiveram um processo ético, regulares, e você consegue ir lá e ter uma ajuda aí da sua casa mesmo ou da sua empresa. Perfeito, Elias. Obrigada, viu? Que isso. Gente, com essas informações todas, com o Elias aqui ao meu lado, eu quero desejar a vocês um próspero ano novo e que tenha união familiar, que tenha muita paz, que vocês se preparem para o ano que está chegando, politicamente falando, muita fé, né? É o que nos resta. E muito amor no coração de vocês. E que vocês fiquem ligadinhos aí na revista. A revista vai vir com mais novidades durante o ano. As novidades vão surgindo, eu vou mostrando aqui para vocês. Tá bom? Tá passando o endereço do WhatsApp do painel político. Acesse o site, ele é atualizado todos os dias. Muita informação, bem rapidinho, é bem acessível. E tem os programas também, o Sentença com o Murilo Ferri e o Político com o Alan Alex. Tá bom, gente? Ó, bom final de ano para vocês, muito amor, muita paz no coração, tá bom? Beijão!